Obrigado por essa liderança, obrigado por essa casa. Entrar por essas portas é a maior certeza de que o Senhor cuida da tua igreja. Obrigado pelo coração desse povo. Obrigado pela força das famílias aqui. Obrigado, Jesus. Merecedores nunca seremos, nunca seremos. Tudo que vivemos é a graça. Se tem alguma coisa que a gente merece, é não estar aqui. A gente merece qualquer coisa, menos estar num ambiente como esse. Mas a tua graça tem nos alcançado. Maravilhosa é a tua graça, bendita é a tua graça. Obrigado por ela. Aqui é um lugar que o Senhor fala, aqui é um lugar que o Senhor se manifesta. Que não seja diferente hoje. Cada um veio de um cenário distinto, precisando ouvir uma palavra distinta. Cada um de nós vivendo as suas crises. Mas nós estamos aqui a fim de sermos alcançados pela tua palavra. Fala conosco mais uma vez. Do mesmo jeito que o Senhor usa o pastor dessa casa, os obreiros dessa casa. Tenha misericórdia do pregador nessa noite. Que eu ache graça aos seus olhos. Me faça ser um porta-voz ao coração de alguém que entrou aqui tão aflito. Que a tua voz flua através da minha vida por infinita misericórdia e graça. Continue falando conosco. Nós precisamos ouvir o Senhor falar mais uma vez. Obrigado, Jesus. Obrigado e obrigado. Amém e amém. A gente vai ter muita dificuldade de entender algumas coisas. Não é porque a gente não entende que elas vão deixar de acontecer. Mas a gente vai ter muita dificuldade de entender algumas coisas. Por mais que a gente esteja vivendo alguma coisa que nós não estamos entendendo, basta depreender que nós estamos dentro disso. Não cabe a gente nenhum tipo de direito o suficientemente que me respalde para tentar questionar, por mais que eu não entenda. O texto vai dizer que Jesus deu ordem aos seus discípulos. Essa expressão ordem era definida por Anacasio, que tem como ideia por força de contato. É isso mesmo, força de contato. Essa expressão ordenou aí no texto. Ordenou a quem? A discípulos.
Aqui não é só a empregação da fala. Aqui é com força de contato. É fala seguida de contato. A questão é a quem? Aos discípulos. Eles já estão terminando a fase de todo o processo discipulado, para que no final se tornem aquilo que aquele a quem discipula-os fizesse com que ele se tornasse. Aqui é de fato discípulos. O problema é que essa força de contato vai ser questionada pelo simples fato de, por mais que eu seja quem eu sou, eu não quero passar por isso que eu comecei a passar. Porque a minha valia é sobre o que eu passo, não a quem me faz passar. E tendo Jesus dado ordem aos discípulos, o que eu preciso ter em meu coração? É que Jesus só dá ordem a discípulos. Jesus só dá ordem a discípulos, e aí você substitui a expressão ordem por força de contato. Mesmo sendo quem eu sou, ele ainda emprega força o suficiente para me fazer o que ele quer. Ainda que eu já tenha, de certa forma, passado por um processo que me fez ser quem eu sou. Então não é sobre eu questionar o que eu vivo, é sobre eu entender quem me fez viver o que eu estou vivendo. Quem é sempre mais importante do que. Então ouvir o que você está ouvindo, por mais que isso vá contradizer tudo que você criou como expectativa do próximo passo da vida, não é sobre o contradito, é sobre quem. Porque aquele que te ordena já sabia que você seria, como eu também seria, rebelde o suficiente para não ser cumpridor daquilo que ele falaria. Por isso que ele deu ordem. Porque toda a estruturação do pós, a minha submissão do cumprimento da ordem, é justamente a minha justificativa para que eu não continue no trajeto do que ele desejou para mim. Por isso que ele emprega força de contato. E força de contato é como pegar aquele a quem eu sou íntimo pelo braço e conduzir aonde eu quero com força. Aquele a quem me ordena sabe que se tudo o que acontecer depois serão pontos basicamente de justificação para que eu não permaneça ali. Por isso que ele emprega força antes. Não é sobre o que eu quero, é sobre o que ele deseja. E tendo Jesus dado ordem aos discípulos, eu não procuro entender quem eu sou nessa história, eu faço a valia do que eu ouço. Não há quem diz. O que eu ouço contradiz o que eu programei para a vida. Mas quem está falando? E tendo dado ordem aos discípulos, é sobre o que eu ouço não me faz bem, porque eu já fiz um programa da minha vida, já pré-estabeleci algumas coisas que são suficientemente o bastante para que eu viva bem. E aí ele passa a me dizer coisas que vai vir desconstruindo tudo que eu preparei. Eu quero mais.
Eu já configurei minha vida aqui. Tudo que eu faço é estabelecer. Ainda que Jesus venha dizendo: ó, vamos mudar, hein? Vou tirar vocês aqui e vou te levar para um lugar maior. Ninguém vai querer. Porque parece que as coisas estão todas em ordem. É porque a gente só conhece o Jesus da praia. Ao longo do tempo a igreja só se relacionou com o Jesus da praia. Jesus da praia é o Jesus do pé do chão. É o Jesus da poeira do caminho. É um Jesus que pisa forte. O Jesus da praia é o Jesus que dá a vista ao cego. O Jesus da praia é o Jesus que faz o coxo dar salto. O Jesus da praia é o Jesus que multiplica pão e peixe. O Jesus da praia é o Jesus que dá voz ao mudo, que dá audição ao surdo. O Jesus da praia é o Jesus que traz a vida de volta à filha de uma mulher. O Jesus da praia é o Jesus que traz vida ao filho de um homem. É o Jesus que traz a vida ao irmão de duas mulheres. Depois de 4 dias, esse é o Jesus da praia. E ao longo do tempo a gente vai se relacionando com o Jesus da praia. Qualquer outro Jesus que venha depois disso, a gente não consegue se relacionar, porque vai ser muito difícil. Aí ele vem dizendo: oh, chega. Vocês me conhecem da praia, mas eu quero mostrar um outro Jesus que eu sou para vocês. Vocês precisam entender que eu não sou só da praia. Entra no barco. Fazer o que eu não quero, entendendo quem fala, independentemente do que ouço, bilançar de maneira tão submissa ao mundo do desconhecido, porque eu conheço aqui. Eu conheço aqui. Eu conheço por onde passam os fios aqui. Qualquer lugar que você furar, que eu digo, não fura aí não, porque aí não passa fio. Eu conheço aqui. Eu conheço quantos pisos tem, porque eu comprei. Eu conheço o pé direito daqui, então eu conheço aqui. Agora, se lançar num desconhecido de maneira assim, entra no barco, vai adiante para um outro lado, lado que não define. Que lado? Simplesmente o oposto de onde eu estou. Qual é o endereço do outro lado? O endereço do outro lado é o outro lado. O outro lado é aonde? Do outro lado. Para onde é o outro lado? Oposto ao lado que você está. Como chegar do outro lado? Não importa, porque não é você que vai chegar. Ainda que chegue, não é sobre você. E vão para o outro lado. E a gente se lança nisso, sabe? A gente entra no barco, porém fica muito difícil. E a gente acaba entrando numa crise ininterrupta aqui dentro do coração. Porque depois que a gente está dentro do barco, ele diz assim: podem ir porque eu não vou com vocês. Como? Não entendi? Vocês vão e eu fico. Eu quero conduzir vocês a um lugar que, por mais que vocês não conheçam e vivam experiência, ainda que vocês não me percebam, é aí que a gente começa a questionar o processo da vida cristã, porque nós estamos absolutamente no lugar que ele queria, barco, fazendo o que ele queria, indo para o lugar que ele sabe. Aliás, Jesus não manda ninguém
Aonde que há problema? Quando eu percebo que a tempestade está no nível maior do que a minha vida de oração. Vou falar de novo. Há um problema muito grande quando eu percebo que a tempestade está no nível maior e a minha vida de oração está no nível menor. Aí eu tenho que ficar muito preocupado. Agora, não há preocupação quando a gente entende que a vida de oração está bem mais alto do que o processo tempestuoso da vida. A tempestade não pode estar no pé de igualdade. A tempestade não pode estar acima. A tempestade tem que estar abaixo. Para que a gente entenda que entre resolver uma tempestade e manter uma vida de oração, entenda que não é sobre resolver uma tempestade, é sobre orar. Se você está deixando de orar para resolver uma tempestade, pare. Qualquer tempestade me fará ser um tempestuoso se eu deixar de orar. Não permita que a tempestade crie alguém que você não precisa ser. Não é porque você está dentro de uma tempestade que isso necessariamente fará ser alguém tempestuoso. A minha vida de oração tem que estar acima da tempestade. Porém, a tempestade e a vida de oração, elas caminham juntas. A tempestade começa quando eu começo a orar. Porém, a tempestade não termina quando eu deixo de orar. A gente só consegue encarar a tempestade depois que desenvolve uma vida de oração. Entenda, quanto mais alto você estiver orando, melhor é a tua visão da tempestade. Quanto menos você orar, mais a tempestade ficará acima de você. Fiquei arrepiado. Dormia, Jorgia Taramasuраgai, me amará com delebria. Levante uma das suas mãos, por favor. Terra. Que presença é essa, gente? Opra sorgia maiatá. Ai. Não cabe a gente o direito de parar de orar, mesmo a quem nós amamos demais estão dentro de tempestades tão turbulentas. Deus quer ensinar quem está dentro da tempestade a orar. Deus quer ensinar quem está orando não terminar de orar para resolver tempestades de ninguém. A oração sempre será a prioridade da igreja. O barco está sendo açoitado. E nessa hora a gente fica meio que loucos, porque a gente tem remo nas mãos. A gente tem um destino, não sei para onde é, mas é para lá que tem que ir. A gente fica tentando remar para resolver uma coisa que não compete a gente tentar resolver. A gente acha que a nossa capacidade, que é o acúmulo de experiência vivida, me dá respaldo bastante para tentar remar para chegar.
E aí isso cria, de certa forma, um revoltado dentro de mim, porque eu não queria viver o que eu vou passar a viver. Porque o que eu ouço vem desconstruindo o que, de certa forma, eu empilhei na vida. Jesus só vai dar ordem a discípulos, porque ele funciona assim, me permita usar a expressão funcionar. Não existe ordem sem antes fazer uma avalia de quem vai ouvir a ordem que ele vai dar. Então, se ele chega a um ponto de lhe dar uma ordem, ele já fez uma avalia dentro de você, ele sabe que você é capaz suficiente de ser cumpridor daquilo que, por mais que vá lhe contradizer, ele sabe que você vai cumprir. Ele não aposta. Se você está sendo alvo de algumas palavras dele, que de certa forma está te desconstruindo, entenda, ele só está dizendo porque ele te sondou antes. Ele sabe que você é capaz. Então a gente precisa saber quem somos pelo fato de estar ouvindo o que estamos ouvindo. E a gente precisa entender quem fala o que nós estamos ouvindo. O que menos importa é o que ele diz, é com quem ele diz e quem diz. Não é sobre as suas palavras, é sobre quem está falando, com quem está ouvindo. Então nessa história o mais importante é você que é discípulo e é ele que está falando. Se você entender quem fala, o que está sendo dito, é o que menos importa. Se ele está me mandando fazer alguma coisa que eu não quero, ele vai me sustentar nesse processo. E tendo dado ordem, eu estou no versículo 21, 2. E tendo dado ordem aos discípulos que entrassem no barco. Isso é uma desconstrução. Porque essa ideia de entrar no barco é me tirar da praia da vida. É tirar das minhas certezas, aonde os meus pés me transmitem confiança sobre mim mesmo. Entrar no barco é eu me despedir das minhas colunas. Entrar no barco é me lançar a mudança. Entrar no barco é me tirar da onde eu fiz os meus muros, eu pintei as minhas fachadas, eu organizei os meus cômodos, eu reformei o meu quintal. Entrar no barco é entender que é sair da minha estabilidade e me lançar num terreno absolutamente instável, sem que haja possibilidade alguma de levar alguma coisa da onde eu estou. Porque mais importante do que levar alguma coisa é entender que eu preciso ir. Porque não tem como levar coluna, não tem como levar piso, não tem como levar minhas paredes, não tem como levar as minhas estacas, as minhas tendas, não tem como, quando chega uma hora de mudança. E tendo dado ordem aos discípulos que entrasse no barco, e fosse adiante, diga adiante. Adiante é proago. Proago é alguém de um lugar no qual estava escondida a visão, como de uma prisão. Adiante é proago. É como se nesse lugar, ainda que eu tenha as minhas visões, elas estão aprisionadas nos meus pré-estabelecimentos. Então é uma visão sem nenhum tipo de crescimento.
porque eu entrei num processo de conformismo absoluto, que nenhum tipo de contato com alguém para um lugar que ele não tenha ido antes. É desconhecido para nós, mas ele já foi. Você não sabe, mas ele já sabe. Jesus não vai te mandar para um lugar que ele não conheça antes de você. Entenda que o lugar é desconhecido, o outro lado é desconhecido para quem decidiu ir, mas ele já foi preparar um lugar para que a gente chegue. Então não é sobre preparar um lugar para nós, é sobre nos preparar para um lugar que já foi preparado. Então, se é que eu possa aplicar nele esse tipo de expressão, me permitam, por favor. Se ele tem algum tipo de dificuldade, não é de preparar o lugar, é de te preparar para te colocar onde ele já preparou. Ele já preparou, porém é desconhecido de nós. Então vocês vão para o outro lado. Só que eu vou ficar aqui. Vez por outra ele leva a gente a ter essa sensação, sabe? Essa sensação do vazio dele. Mesmo estando onde ele quer, barco. Mesmo indo para onde ele quer, outro lado. Mesmo no ofício do obediente, e às vezes nesse trajeto a gente sente a ausência dele, de maneira muito proposital, como ele não veio com a gente. Mas até então, no principiar de tudo, a gente vai até questionar, mas não tem nada que eu esteja vivendo que me fará sentir tanta falta dele como daqui a pouco. Aliás, eu só me lancei no barco, o barco estava sobre as águas, e as águas estavam calmas. Se a água tivesse de maneira contrária disso, qualquer um de nós, de repente, quem sabe, talvez, não iríamos. Mas a calmaria da água, o estabelecimento contínuo do barco, isso é atrativo. E a gente foi. Começamos a dar as primeiras remadas, sabe? Quando de repente o cenário muda de maneira muito violenta. E é nessa hora que a gente sente muita falta dele. Porque ele disse que era para nós estarmos onde estamos e para onde nós estamos indo, que ele ficaria para despedir a multidão. Ele deixou indício que assim como vocês vão sentir falta de mim, eu vou sentir falta de vocês. Gente, entenda isso aqui. Posso falar ou não? Posso? O pastor disse que eu tenho até 15 para 1. Mas eu vou ser desobediente. Já estou terminando. Isso aqui é muito simultâneo. Esqueça tudo que eu vou dizer, ou que eu já disse. Guarde isso pelo menos. Quando eles dão a partida, Jesus sai. É muito simultâneo. Presta atenção. Eles estão navegando e Jesus começou a subir para o monte para orar. Quando o barco chega no meio do mar, começa a violenta tempestade e Jesus está no alto do monte orando. Guarda isso, por favor.
Tempestade e oração caminham juntas. Incrível, gente. Eu amo essa coisa de crescer. Eu acho que 60% do que eu prego é sobre ser. Ser é o maior desafio da igreja. Fazer a gente ser. E para a gente ser, a gente tem que desconstruir. Ao longo do tempo me ensinaram a ter. Ora porque Deus vai te dar. Nunca é hora que Deus vai te fazer ser. Então a maior ausência do ter é porque eu deixei de ser. Então quanto mais eu oro pedindo para ter, eu vou deixando de ser. Quanto mais eu oro querendo ser, eu não preciso orar para ter, né? Ter é consequência do ser. Quem não precisa pedir, já é para ter. Aí quem não tem precisa rever que tipo de relação está tendo com Deus, porque Deus não é um ser que produz para você. Deus é um ser que se relaciona com o meu ser. Então quanto mais perto de Deus eu estou, mais eu sou, e mais vou ter não pedindo para Ele. Então parabéns. Eu já fui confrontado com esse crescer aí. Então não tem nada a ver com crescimento. Eu achava que crescer não é crer e ser, né? Eu achava que crescer tinha a ver com sair de um tamanho e chegar em outro. Não, mas enfim, isso é coisa para o seu pastor. Obrigado, pastor, obrigado mesmo pelo carinho. Obrigado por tudo que eu estou vendo aqui. Isso me inspira. A gente está como igreja local apenas 4 meses, entramos no 4º mês agora, e esses 4 meses já me fez perder 24 quilos. Eu fui olhar, eu estou com barba branca. Aí eu disse para Jesus assim com a minha esposa: mas é 4 meses só. Eu fui conversar com um amigo, aí ele: meus pêsames. Eu estou achando que ele vai me consolar. Ele disse: meus pêsames. Mas que alegria. Obrigado, pastor, de verdade, obrigado mesmo. Obrigado. Fica aqui minha palavra de gratidão a vocês. Obrigado. Ao Cláudio e ao Léo, Deus abençoe vocês mais e mais. É bom estar com um amigo assim, porque eles são obrigados a dar glória a Deus sem sentir nada. Vocês podem ficar quietos e tal, agora ali não, ali tem que, não está sentindo nada, vai ter que pular, vai ter que levantar a mão, vai ter que, começou. Então assim, vai ajudar o pregador, né? É o que incentiva o pregador, né? Então vocês fiquem de olho ali, se ali não manifestar alguma coisa, vocês me falam. Mas vamos ler um texto, gente? Vamos olhar um texto aqui. Evangelho de São Mateus, capítulo 14. Evangelho de São Mateus 14, a primeira parte do versículo 29. Essa primeira parte do versículo, e ele disse: vem. E ele disse: vem. Obrigado, Jesus,
por sua palavra mais uma vez. Obrigado por esse lindo, obrigado. Tua voz me chama sobre as águas, Seu nome? onde os Tiago. teus pés Você está passando por podem tempo? falhar. 2 anos? Você é doido. Tiago, qual é a sensação de se afastar? Boa, né? Na verdade, ser sincero. Você consegue me dar uma receita para que eu me afaste hoje? Pronto. A gente sai por aquela porta e aí você me dá uma receita. Só debaixo de uma receita para sobreviver 2 anos. Ou você é muito bom no que faz, ou Deus tem muita misericórdia de você. Vou falar a verdade, Tiago, eu acho que você é muito bom no que faz. 2 anos é muita coisa. 2 anos. Quanto tempo? 1 ano. Só. 1 ano para 2 anos afastado. 1 ano é menos do que 2. 2 anos é mais do que 1, fala a verdade. Você está muito mais tempo do que ela, ou não? Para Deus não tem tempo, não tem dia, não tem ano. Desde o primeiro dia que vocês decidiram pisar fora do limite, já foi distante demais. Vocês estão vivendo na mesma distância. Tem mais alguém? Afastado? Mais alguém? Alguém que não seja evangélico e está dando esse presente para nós de estar aqui hoje? Tem alguém? Que não seja evangélico? Não? Me ajudem. Não tem, Rafa, vou caguetar. Fale assim então. Crente cagueta, é isso mesmo. É pro bem. Você é evangélica? Está fazendo o que na igreja? Não. Volta aí. Sai não. Já volto. O que passa pela cabeça de alguém que não é evangélico vir parar na igreja? Hã? Sentiu o que? Eu não entendi. Ela te chama sempre, você sentiu vontade. Essa vontade então é sua. Você decidiu. Com certeza? Quem te trouxe? Quem trouxe você? Jesus te trouxe. Certeza? Não foi ela? Foi Jesus? Tá. Te trouxe para quê? Você não tinha um lugar melhor para ir, não? Será que Jesus não... Você entendeu certo mesmo que Jesus falou que você vir para cá? Tá, mas para que você veio? Louvor maravilhoso, uma igreja maravilhosa, um pastor indubitavelmente fenomenológico maravilhoso, um lugar dá vontade de morar, ficar aqui, botar um colchonete ali, dormir. Na verdade, você vai fazer o que aqui? Isso aqui é para crente. Aí você diz assim, me deu desejo, porque ela sempre me chama. Ah, então teve vezes que ela te chamou e você não veio. Aí você não quis. Eu estou tentando te entender, que é difícil de verdade. Porque o que é normal? Deus falar com crente. Sim ou não? Mas aí Deus te ama muito. Só pode. Mas fica aí, tá tranquilo. 2 anos? 1 ano? Você consegue ficar mais 2, Thiago? Fica mais 2. Ó, vai te fazer bem.
Consegue? 1 ano eu acho que você consegue. 1 ano só. Não solidificou, não. A água solidificou. Não. É onde Pedro pisa. A água sustenta. Pedro está caminhando em líquido, não em sólido. Não tem uma passarela. Não. A cada passo um sustento. A cada passo eu vou voltar para ver se você reage. A cada passo um sustento. A cada passo um sustento. Onde Pedro pisa, sustenta. Onde Pedro pisa, sustenta. Onde Pedro pisa, sustenta. A cada passo um sustento. A cada passo um sustento. A cada passo um sustento. Não espere, nunca espere ter piso. Não espere ter rua. Não espere as coisas ficarem sólidas. Nunca foi assim no começo e não vai ser agora que eu vou solidificar a água para você caminhar. Sempre foi fé. Sempre foi fé. Sempre foi fé. Pisa que eu sustento. Pisa que eu sustento. Pisa que eu sustento. Pisa que eu sustento. O louvor me ajude aqui. Quem é do louvor? Se eu cantar, vou estragar tudo. Eu termino aqui. Eu já falei que termino várias vezes. Mas é verdade. Vou terminar. Entenda que aqui é o barco. Aqui é o quê? Aqui é o quê? Aí ele sai. Onde ele pisa, a água. Aonde 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 ele pisa, a água. Entenda que Jesus está em um perímetro que eles do barco não identificam quem ele é. Sim ou não? Para eles do barco, quem é ele? Fantasma. Rapaz, mas que palco grande é esse? Eu vou ficar mais magro agora. Onde Pedro pisa? Onde Pedro pisa? Onde Pedro pisa? Onde Pedro pisa? Você entende que ele está se distanciando do barco? Entendeu? Ou não? Onde Pedro pisa? Onde Pedro pisa? Onde Pedro pisa? Você entende para onde ele está indo? Sim ou não? Entende para onde ele está indo? Me ajuda? Entende? Onde Pedro pisa? Onde Pedro pisa? Você entende onde ele vai chegar daqui a pouco? Sim ou não? Me perdoe. Perdoe. É porque me ensinaram. E eles não estão errados, porque eles aprenderam assim. Me disseram que quanto mais perto de Jesus eu estou, parece que mais anjo eu me torno. Quando na verdade, quanto mais perto de Jesus eu vou, mais humano eu fico. Aqui não é o evangelho humanista, mas entenda, o evangelho que não me mostra a minha humanidade é qualquer coisa menos evangelho. Pedro não pode afundar aqui. Pedro não pode afundar aqui, porque ele está me vendo. Pedro não pode afundar aqui, porque eles estão vendo. Pedro não pode afundar aqui, porque eles estão vendo. Pedro não pode afundar aqui, porque eles estão vendo. Pedro não pode afundar aqui, porque eles estão vendo. Se Pedro afunda aqui, qual é o raciocínio do barco? Olha lá. Eu sabia que ia dar errado. Agora volta nadando, volta pro barco. Não. Pedro afunda aqui. Que é uma verdade? Se eles de lá não enxergam Jesus como Jesus tem que ser enxergado aqui, diz para mim que eles viram Pedro afundar. Diz para mim. Essa história de Pedro afundar é só de Jesus com ele. Ninguém soube
Exato. Hoje é que dia? Dia 15 de abril. Um ano, dia 15 de abril do ano que vem você volta. Consegue? Consegue? Sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. Canta isso de novo. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. Te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Não é igreja, é Jesus. E ao teu nome clamarei. Se você decidir ficar aqui, E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti todos ficaremos felizes, pois eu sou porque você vai estar em um lugar que vão cuidar de você. E tu Mas você está disposta a começar tudo de novo? Colocar a sua vida na mão de Jesus? Pisar aonde Ele quer, ir para onde Ele deseja, Ele conduzir a sua vida por caminhos que você nunca foi. Começar de novo. Não é recomeço. Recomeçar é se fazer valer de destroços. Não, não, não. É começar de novo. Quem é a amiga que chama ela sempre? Tem alguém com vontade de ficar em pé aí ou não? Tua forte mão me guiará. Cante! Se estou cegado pelo medo, tu és fiel, nunca vai falhar. Canta! Ao teu nome clamarei. Estenda tuas mãos para os nossos irmãos. Deus, rendemos graças a Ti, Senhor Santo, pela vida dos Teus filhos, Senhor, que hoje tomaram, Senhor Santo, a melhor decisão, Pai. Pai, que foi vir ao encontro do Senhor e assim levar o Senhor para dentro dos Teus barcos, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Pai, que o Senhor venha, Senhor, da glória guardá-los, que o Senhor venha protegê-los, que a Tua palavra seja luz para o caminho deles e lâmpada para os pés, que eles jamais, Senhor Santo, venham sair deste barco que é o Senhor. Pai, toma Tuas filhas em Tuas mãos, escreva, Senhor Santo, o nome deles no livro da vida. Que o Senhor seja, Senhor Santo, a cada dia na vida deles. Que a Tua graça repouse sobre a
a gente corre o risco de se acostumar. E quando a gente se acostuma com o santo, ele perde a santidade para nós. Santo nada. A gente começa desvalorizando isso. Depois a gente quebra isso. Santo. A gente entra, a gente fica muito confuso. Que no meio dessa turbulência toda, cadê ele? Ele disse que não viria e não veio mesmo. O que a gente faz? Porque a gente quer procurar ele sem olhar para o outro que está comigo. Vou falar de novo. A gente não consegue mais vê-lo no outro. Porque eu tenho remo, o outro também tem. A gente queria que ele estivesse aqui. Ah, mas será que ele não está? Deixa para lá. No meio dessa tempestade toda, está escrito aí: e terminando de orar. E terminando de orar, ele desce do monte. E aí você já sabe. Ele começa a andar sobre as águas. Interessante. Ah, ok, é porque é Jesus. Amém. Mas se você consegue dimensionar o quanto é importante você ter uma vida de oração, para que a tempestade não te manipule. Ter uma vida de oração não vai te isentar de entrar em algumas tempestades. E é interessante, eu caminho para a minha conclusão aqui. É interessante que quando ele desce do monte e começa a caminhar sobre as águas. Está escrito no texto, não é coisa da minha cabeça não, está escrito aí. E vindo como fosse passar adiante, está escrito aí. Ele não desce do monte para socorrê-los, não. Quando o texto diz que ele começa a caminhar sobre as águas e tendo como a intenção de passar adiante, é como aqui tivesse o nosso barco. E ele decide passar adiante para esperá-los do outro lado. Porque a intenção dele de tirar de um lado e levar para o outro é fazer com que ele tivesse uma outra visão de quem ele era, não Jesus só da praia. E nessa que Jesus está passando aqui, eles veem uma silhueta no meio do turvo da tempestade. Eles já estavam apavorados, agora piora. É ficar apavorado, desequilibrado, descomposto, desconexo. Sabe, é uma confusão, porque eles estão aqui remando para tentar chegar em algum lugar que eles não sabem para onde. De repente, vem aqui na lateral do barco. Essa é a ideia que se tem. Quando eles olham, eles definem. Não é uma suposição, não é um talvez, não é um quem sabe. Pode ser que, é definitivo. Imagine, de repente, por algum momento aí, se você chega no lugar que ele disse que você chegaria remando, qual é a tua resposta se alguém te perguntar como você chegou?
nossa resposta seria automática: eu cheguei porque eu remei. Nunca vai ser. Por mais que alguém me pergunte, como você chegou? Não é como. É com quem? Não é métodos. É com quem. Com quem, não é como, é com quem. Não é o que eu fiz, é o que ele faz. Não é o que eu projetei, o projeto é dele. Não é o que eu decido, a decisão é dele. Eu não... Quem eu sou nessa história? Eu sou alguém obediente num barco turbulento, indo em direção a um destino que eu não sei, mas eu estou obedecendo porque ele quer. Na verdade, eu queria pular disso aqui, eu não aguento mais. Na verdade, eu queria sumir, eu queria juntar as minhas coisas e pular do barco. Quer pular? Pula! Está demorando muito para fazer isso, só está ensaiando. Vai embora logo. Mas vai entendendo que lá na praia ele disse: entra no barco. O barco está nas águas. A palavra é para o barco, não é para as águas. Se você quiser pular do barco, não diga que será de responsabilidade dele cuidar de você. Se você sair do lugar aonde está a palavra dele, existe uma palavra no barco. A palavra é para o barco. Se você quiser mergulhar nas águas, que vá, sofra as consequências das águas turbulentas lá de fora, mas não diga que ele é culpado, porque a palavra está no barco. A palavra está no barco. Eu sei, gente, ninguém aqui é super-homem, ninguém aqui é Mulher Maravilha. A gente tem vontade de chutar tudo mesmo. A gente tem vontade de jogar tudo pro alto mesmo. Não é para onde eu irei, se só tu tens a palavra de vida eterna. Não. Licença poética. Me dá licença, por favor. Tem tolerância de licença poética, gente. Pelo amor de Deus. Não é para onde eu irei, é para quem eu irei. É para quem, não é para onde. É para quem eu irei. Se só o Senhor tens a palavra de vida eterna, eu não tenho para onde ir. Eu vou fazer o quê? Aliás, depois que você crente se torna, nem presta mais para desviar. Você não sabe o que você vai fazer lá fora. Porém, é perigoso a gente se acostumar com o santo. Isso aqui é santo. Ou você não sabia? Quem comprou isso aqui? Me ajudem, eu não conheço vocês. Quem comprou? Me ajudem. Quem comprou? Respondam. Quem comprou? A igreja, com seu dízimo. Isso aqui. É comprado com teu dízimo e a tua oferta. Isso aqui. Eu não vou nem falar mais de nada do que está aqui. Isso aqui é santo. 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 Isso aqui não pode ser tratado de qualquer maneira. É santo. Manda-me ter contigo, andando sobre as águas. Sabe o que ele vai dizer? O que lemos? Vem.
Qual é a durabilidade do vem? Qual é a certeza do vem? Qual é a teologia do vem? Qual o sermão do vem? Quantos minutos levamos para falar vem? Quantas estrofes somos capazes de compor uma canção com vem? Qual é a extensividade da palavra vem? Quando a gente não identifica quem Ele é, Ele tem que falar algumas coisas, como por exemplo, não temas, sou eu. Toda vez que você vê Jesus falando muito com você, é porque você está tendo dificuldade de saber quem Ele é. Porém, aquele que já sabe quem Ele é, ele não precisa falar muito, ele só diz: vem. Porque quando se sabe quem fala, diminui o processo do sermão. Eu já preguei na nossa igreja esses dias uma mensagem de 12 minutos. Eu perguntei a todos: quantos entenderam? Todos disseram: entendi. Jesus salvou naquela noite 7 vidas preciosas. Depois o time falou: a sua mensagem foi pequena, hein, pastor? Eu falei: mas o resultado é maior, porque não é quem diz, eles entenderam quem falou. Vem. Agora fala a verdade, você ia? A verdade. Fala a verdade. Quem aqui iria? Fala a verdade. Eu não. Eu ficaria com os medíocres dentro do barco. Eu não iria, mas não iria. Eu estou sendo verdadeiro, gente, eu não iria. Que essa ideia do vem para onde? Vem para onde eu estou. Não é vou para onde você está. É vem você para onde eu estou. Mas quem está precisando de socorro? É você. Então é você que vem até mim. Eu não estou aqui para te socorrer. Eu estou aqui para te dar experiência. Se eu te socorro, a experiência não acontece nunca. Entenda que tem hora que não é sobre socorrer, é sobre deixar a gente viver alguma experiência. Mas vamos ou não vamos? Quem vai? Pular do barco, quem vai? Um dia me questionaram o que era fé, pastor. Fé, Cláudio, fé. É muito difícil ter fé. Por isso que é a única maneira da gente agradar a Deus. Doideira. Ele pede a gente muita coisa difícil. Uma delas é fé. O que é fé? A gente se deixa levar por Hebreus 11. Tá, mas o que é fé? Fé é pisar sem ter chão. E o chão só vai vir depois que você pisou. Não. Fé não é esperar ter chão para pisar. Fé é pisar sem ter chão. Só vai ter chão porque você pisou. Isso é fé. Então vem é isso, vem é fé. Vem é fé. Vem é fé. Vem. E aí Pedro vai. E quando ele vai, diga para mim o que aconteceu com a água. Me ajuda que eu preciso terminar. Aonde ele pisou, o que aconteceu? Me ajuda. Não estou te ouvindo. Ficou o quê? Nada. Não aconteceu nada não, gente, pelo amor de Deus. Não é porque o desafio da fé me conduz a fazer coisa que eu nunca fiz que vai mudar a ordem natural das coisas. A água continua sendo água. Porém, entenda, não solidificou, não ficou petrificada. Não. A única diferença é que a água sustenta o pé de quem decide pisar, não acreditando, mas ainda creu para ser um homem de fé. Não. A água não. O que é o Evangelho? Isso aqui é o Evangelho. Existem outros textos que vai demonstrar, mas isso aqui para mim é um retrato exato. Se tem alguém que trabalha com pintura, pinte essa cena em algum lugar. Desenhe essa cena e
guarde, porque isso aqui é a cena do que é o Evangelho em prática. Quando Pedro afunda, o texto diz que Jesus dá um sermão para ele e depois estende a mão, sim ou não? Não. Jesus estende a mão e depois dá sermão. Isso aqui é Evangelho. Sermão não tira ninguém do fundo. Não adianta no processo de alguém estar afundando eu querer dar sermão bem feito, eu te avisei, não sei o que, não sei o que lá. Quando você pensar em estender a mão, você já perdeu ele. E aí o nível de perdas hoje é maior do que o nível de ganho. A igreja mais perde do que ganha. Porque Rafael decidiu dar sermão em quem está afundando, quando na verdade, primeiro a mão, depois sermão. O que tira o indivíduo do fundo é a minha prática do Evangelho, não o sermão do que é Evangelho. Tira ele do fundo, bota ele em pé nas águas. Não acredite que Jesus levou Pedro para dentro do barco no colo, não foi. Porque a visão de quem saiu é a visão que precisa ter de quem ficou. Pedro veio caminhando, é caminhando que ele tem que voltar. Vamos voltar para o barco? Entenda que a tempestade continua. A tempestade não acabou. Eles vêm andando no meio daquela tempestade toda, conversando, e você somente, meio de crente, é uma bênção. Aí voltam os dois para o barco, tranquilo, vai voltando para o barco. O texto diz que quando eles entram no barco, acalma a tempestade. Eu demorei muito para entender isso, mas eu não entendi na totalidade. É muito difícil ainda, mas assim, você consegue pelo menos olhar esse cenário, que para ter Jesus no barco, Deus teve que tirar um de dentro dele. E olha o nível de coisa que você teve que enfrentar. Olha o que você teve que viver só para você pegar essa presença aqui e levar para dentro do barco. E o texto diz que quando Jesus entra no barco, todos no barco disseram glória a Ele, não a Pedro. E todos glorificavam a Ele dizendo como? E aí imagina Pedro como eu e você no canto dizendo assim: rapaz, eu tive que enfrentar isso tudo só para trazer a presença de Jesus para dentro do meu barco. Agora está todo mundo ao redor dele, todo mundo festejando com ele, mas só eu sei o que eu passei, pelo que eu passei, só para trazer ele de fora e colocar ele aqui dentro. Aquela história de que você afundou fica entre você e Jesus. Isso é para você entender que carregar Jesus para dentro da tua casa daqui a pouco tem um preço. É o preço de você ter saído daquele barco. Está todo mundo lá agora de repente jantando, vendo qualquer tipo de coisa que está passando na televisão, mas você veio caminhando e só Deus sabe o que você veio vivendo ao longo de tanto tempo. Para você abraçar essa presença e dizer: agora você vai para dentro da minha casa, agora você vai para dentro do meu barco. Deus teve que tirar Pedro para que todos os outros discípulos sentissem uma presença que nunca sentiram. Eu acho que está na hora de você entender isso. Você está demorando demais para tomar uma decisão tão importante do que tantas outras que você já tomou na sua vida. Eu entrego o microfone aqui de direito, mas eu preciso conhecer alguém aqui dentro. Eu só conhecer, eu não faço apelo, respeito quem faz. Eu só quero conhecer você. Você que está afastado. E numa boa, não tem problema. Você está afastado, levante uma das suas mãos e se identifique para mim. Aí está. Mais alguém? Você também? Quem está? Onde está? É fantasma. Aí está a razão pela qual ele para. Porque no meio dos gritos,
o grito que vem até ele no meio do turvo da tempestade é: fantasma. Não, essa não é a visão que eu quero que vocês tenham de mim. Ele não vai mais para o outro lado aguardar, pelo contrário, ele para no meio das águas. E ele precisa dar uma palavra, só que vai piorar tudo, não ajuda. Quem está dentro do barco vê-lo como quem? Diga para mim. Um fantasma. Mas quem está ali no turvo da tempestade? Quem está ali? Não ouvi. Fantasma. É porque você já sabe da história. Fantasma. É um fantasma. Só que agora vai piorar, porque o fantasma agora fala. E olha a palavra do fantasma: não temas. Não, presta atenção. Não temas, sou eu. Eu quem? Eu quem? Pelo amor de Deus, me ajuda. Eu quem? Fantasma. Não ajudou em nada. Eles ficam mais atrapalhados ainda. Porém tem um dentro do barco. Seu nome? André. André estava no barco também. Porém tem um no barco. Quantos que eu disse? Que lá na praia, a Bíblia é esquisita, gente. Lá na praia, lembra que Jesus ordena? Não é sobre o que ele fala, é sobre quem fala. Lembrou? Lembrou? Ou tem que voltar? Lembrou? Porém na tempestade, não é quem fala, é o que fala. Se eu perco na praia quem fala, eu não consigo identificar na tempestade o que fala. Na praia é quem, na tempestade é o que. Porque se eu fizer uma avalia na tempestade, eu não ouço o que ele está falando, porque quem é na tempestade é um fantasma. Então não é sobre quem diz, é sobre o que diz. Se eu perco a referência de quem falou comigo na praia, por mais que ele disse coisas que eu não queria, e eu só estou vivendo isso porque eu obedeci, na tempestade não é quem fala, é o que diz. Só tem um no barco que consegue fazer o link do que está ouvindo na tempestade e quem falou com ele na praia. É Pedro. Não temas, sou eu. Ele guardou a voz da praia. A tempestade, por vezes, arranca de nós tudo que ouvimos antes dela acontecer e nos torna insensível o bastante para não percebê-lo. Quando Pedro ouve não temas, sou eu, ele avalia o que ele ouviu na praia, e a voz da praia é a mesma da voz da tempestade, porque ele não fala calmo porque tudo está calmo, e ele não fala agitado porque tudo está agitado. É a mesma voz da praia, é a mesma voz da tempestade. A pergunta não é se é a mesma voz, a pergunta é: será que eu sou o mesmo da praia na tempestade? Ou a tempestade me mudou o bastante para que isso eu não percebesse? Eu encerro aqui. Entenda aqui, eu estou terminando. Quando ele faz esse link do que diz, não importa quem diz na tempestade, do que eu ouvi, não é importante o que foi ouvido, mas quem falou, se é o Senhor mesmo,